Olá, a paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Essas mensagens são de despertamento, mensagens sinalizadoras. Queria deixar para você um versículo que está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amado ouvinte, o título desta mensagem: busque quem não tem mais jeito. Que isso, pastor? Não entendi. Corra atrás, lute pela alma que ninguém mais julga ter jeito. Aqui nós vemos que Jesus foi àquele cemitério e ali tinha um homem que era a atração da cidade. Aquele homem morava no cemitério, comia carne de defunto, quebrava as cadeias que era preso. E Jesus foi lá, e quando aquele homem encontrou com Jesus, a Bíblia diz que ele caiu. Jesus expulsou aquela legião de demônios. Ele então quis seguir a Jesus. Jesus falou assim, não. Jesus foi entrar no barco e ele falou, posso ir contigo? Jesus falou assim, não, rapaz, vai para os teus, para a tua família, e conta-lhes quão grandes coisas fez o Senhor por ti. E aquele rapaz foi, e a Bíblia diz que ele começou a dar testemunho de Jesus. Ei, corra, se preocupe, busque as almas que ninguém mais consegue acreditar. Tente ter a visão de Cristo. Esses dias eu estava numa reunião de pastores e bispos. Tinha pastores, bispo, apóstolo, homens de Deus. E foi colocado nessa reunião, 20 e poucos pastores, um tema sobre o que é ser morada de Deus. E então foi me aberta a oportunidade. E diante daqueles 20 pastores, perguntaram, pastor Roberto, bispo, apóstolo, o que é para você ser morada de Deus? E então eu dei a minha definição, dentro do meu entendimento, que é ser morada de Deus. Eu disse para aqueles homens, morada de Deus é olhar com os olhos de Deus. A Bíblia diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Ser morada de Deus é eu me preocupar com quem Deus se preocuparia. Ser morada de Deus é eu agir como Deus agiria. Ser morada de Deus é eu me sacrificar por aquele que ninguém mais quer se sacrificar. E esta palavra que eu dei de 15, 20 minutos foi muito impactante dentro daquela reunião de 20 pastores, e foi uma bênção aquilo ali. Ei, corra atrás de quem a sociedade desprezou, meu irmão. Corra atrás daquele... Hoje a igreja só tem procurado salvar aqueles que ainda têm recuperação. A igreja só tem procurado salvar, buscar para o seu seio aqueles que ainda têm chance de mudar. Quando a igreja, nós vemos uma pessoa que está mergulhada nas drogas, mergulhada no crack, mergulhada na prostituição, cheio de ódio no coração, nós simplesmente desistimos. Se Jesus agisse igual nós agimos, meu irmão, aquele homem de Gadara não seria salvo, e foi um grande testemunho. Aquele homem salvou muitas vidas para Jesus. Você acabou de ver o testemunho aí de Luiz Marcelo. Luiz Marcelo, esse jovem, ele morou 4 anos na Europa. Esse jovem que você viu o testemunho anteriormente, ele fala 3 idiomas fluentemente. Esse rapaz estava na mendigância. Ele morou na Europa 3 ou 4 anos, foram mais de 3 anos, e ele estava na mendigância. Esse rapaz foi levado para um centro de recuperação. Acompanhamos ele 3 meses no centro de recuperação, lá em Casimiro de Abreu. Passou os 3 meses, a diretora nos chamou e falou, olha pastor, esse homem é um homem bom, esse garoto é um garoto bom, mas ele não pode mais ficar aqui porque o período é de 3 meses. E não tinha jeito, porque era um centro particular, e ele conseguiu ficar lá sem pagar nada. E ela então pediu para que a gente desse um jeito. E eu falei com o Hamilton, esse rapaz que está na filmagem, e o Hamilton falou, pastor, vamos tentar ver com a família. Ligamos para a família. A família disse, olha, aqui em casa a gente não quer mais ele, porque ele fez isso, isso, isso. A família tinha toda a razão para não querer mais ver aquele rapaz. Ele aprontou mesmo. Então a família não queria mais ver. Então nós pegamos aquele rapaz e falamos, olha, aqui que você vai, para onde você vai, não tem para onde ir. Então esse nosso amigo Hamilton pagou uma passagem para Cabo Frio, para ele procurar na casa de uma tia uma certidão de nascimento.
E através daquela certidão de nascimento, esse meu amigo Hamilton, que tem muita influência, ele então conseguiu tirar os documentos desse rapaz e não tinha onde ele morar. E eu então liguei para o pastor Zé Carlos, meu amigo, que tem um centro de recuperação. Pastor Zé Carlos, estou com um rapaz assim. O rapaz morou 3 anos na Europa, fala 3 idiomas, é formado em gastronomia, está morando na rua. Nós botamos, ele ficou no centro de recuperação conosco 3 meses, mas não tem mais vaga lá. Me ajuda. Pastor, não tem vaga aqui. Eu falei, faz alguma coisa, por favor. Traz o cara para cá. Ele ficou lá mais 6 meses. E para a honra e glória do Senhor, você viu o testemunho do rapaz. Nós comemoramos essa filmagem, foi na comemoração de 1 ano. 1 ano esse rapaz foi liberto das drogas, da bebida. Esse rapaz hoje trabalha de carteira assinada. Esse rapaz hoje, ele é formado em gastronomia, ele faz bolo para fora, ele faz cupcake, ele faz salgados, doce para vender. Esse rapaz hoje, ele alugou a casa dele, ele tem o celular dele, ele tem o telefone residencial dele, ele foi reintegrado à social. Sabe por quê? Porque acreditamos que ele tinha recuperação. Ei, meu irmão, corra atrás de quem tem recuperação. Tem no blog aí também um testemunho de um homem, quase 2 metros, Aloísio. Esse homem foi secretário de obras de uma grande cidade da região dos Lagos. Ele era o braço direito do prefeito dessa cidade. Um homem que ganhava muito bem, mas através do álcool foi parar na sarjeta. Quando eu fui pegar esse homem, ele estava numa praça, a barba desse tamanho, o cabelo desse tamanho, cheio de piolho, totalmente urinado, mendigo, morando na praça. Nós pegamos esse homem, levamos para um barbeiro, cortamos o cabelo dele, fizemos a barba dele, levamos ele para um centro de recuperação. O prefeito dessa grande cidade do litoral aqui do Rio de Janeiro, sabendo da história dele, falou, olha, eu vou pagar a custódia dele no centro de recuperação. E pagou, porque esse centro de recuperação que nós levamos pessoas é particular. Nós conseguimos encaixar algumas pessoas lá. E nós ali ficamos com aquele homem durante 7 meses no centro de recuperação. E nós vimos, você viu a filmagem aí, nós estávamos comemorando 1 ano que aquele homem estava reintegrado à sociedade. 1 ano, aquele homem, ele conseguiu ver a sua aposentadoria através do conhecimento do nosso amado irmão Hamilton. Ele conseguiu ver a sua aposentadoria para a honra e glória do Senhor. Esse homem, Aloísio, o testemunho dele está aí. Hoje, ele mora com os filhos dele, ele não bebe mais, ele está reintegrado à sociedade. Ele comprou até carro com o dinheiro dos atrasados, que ele ficou na mendigância e havia perdido todo o dinheiro. Até carro novo, 0, ele comprou. Sabe por quê? Porque alguém acreditou nele, meu irmão. Eu tenho testemunho de um rapaz que ele entrou na igreja mendigo, fedido, urinado, barbudo. E quando ele entrou dentro da nossa igreja, ele parou na porta da igreja e falou assim, Deus não está aí. Eu falei, tá, Deus não está aí. Eu falei, se tu entrar aqui, ele vai te pegar. Ele falou, vai mesmo? Eu falei, vai, entra aí pra tu ver. Quando ele botou o pé dentro da igreja, ele ficou endemoniado. Manifestou aquele demônio. Resumindo, levamos ele lá na frente de um culto de mocidade. Falamos pro jovem, olha aqui, ó, como é que o diabo pegou esse rapaz, desviado da igreja. Aquele rapaz acabou o culto, ele falou pra mim assim, e agora, pastor, o que eu vou fazer? Eu aceitei Jesus, mas e agora? Eu não tenho roupa, eu não tenho onde dormir, eu não tenho nada. Falamos com esse irmão amado Hamilton, que é um homem que era kardecista, e por misericórdia Deus nos usou para trazê-lo para o Evangelho. Ele e a sua esposa, os dois eram kardecistas, pessoas maravilhosas, ajudavam pessoas no kardecismo e têm ajudado hoje dentro da igreja evangélica. São pessoas maravilhosas. O povo kardecista ajuda muito as pessoas. É um povo que ajuda as pessoas. A gente tem que falar a verdade, meu irmão. Tem que falar a realidade. São pessoas que se dedicam a ajudar os outros. Como tem muitos evangélicos, muitos católicos, muitos espíritas que fazem também esse trabalho, entendem o que é a vida. E esse rapaz falou, pastor, faz o seguinte, bota ele numa pousada aí que eu vou pagar, bota ele num abrigo desse aí que eu vou pagar. E nós então pagamos, levamos ele, deixamos num abrigo. Naquela noite, acabou o culto, falamos de Jesus, ele aceitou Jesus, e agora? Levamos ele tomou banho na igreja antes de ir, arrumamos uma roupa para ele, levamos ele para esse abrigo, ele dormiu, falou, amanhã, 10 horas tu tem que estar aqui, que tem escola dominical. Quando foi no outro dia, 10 horas da manhã, ele estava lá, assistiu a escola dominical, acabou a escola dominical, ele falou, e agora, pastor, o que eu vou fazer? Agora, tu vai lá para casa para comer. Trouxemos ele para minha casa, ele almoçou aqui, e agora, pastor, fica aí até de noite ele foi pro culto, acabou o culto, ele falou, e agora, pastor? Agora
agora tu vai voltar lá para o abrigo, e nós pagamos o abrigo, o Hamilton pagou o abrigo, e ele dormiu no abrigo, e no outro dia tinha culto de libertação que eu dirigia na segunda-feira, e na hora certa ele estava lá. Resumindo, nós vimos, entendemos que aquele rapaz estava com sede de Deus. Sabe o que nós fizemos, meu irmão? Alugamos uma casa para aquele rapaz. Ele era pedreiro de mão cheia. Esse amado Hamilton arrumou emprego para ele de pedreiro, carteira assinada. Os 2, 3 primeiros meses nós pagamos o aluguel dele. Arrumamos uma geladeira com um, arrumamos um fogão com outro, arrumamos uma televisão com outro, pagamos um quartinho pequenininho para ele morar. Hoje, já faz 3 anos, Reginaldo, o nome dele. Hoje, o Reginaldo está reintegrado à sociedade. Hoje, o Reginaldo mora com a sua companheira, voltou para a sua família. Sabe por quê? Porque nós acreditamos nele. Eu poderia dar muitos exemplos, o tempo acabou. Eu poderia dar muitos testemunhos de pessoas aqui que nós pegamos na sarjeta. É bem verdade, nós, para cada 30 pessoas, um tem recuperação. É verdade. Já a gente leva 30 para um ter recuperação, a gente leva 40 para um ter recuperação, mas eu não posso me desanimar porque 39 não se firmaram. Eu não posso me desanimar porque 38 não me desanimaram. Eu tenho que trabalhar com a esperança de que um vai ser recuperado, e uma alma vale mais do que todo ouro e que toda prata do mundo inteiro. A Bíblia diz que quando a gente traz uma pessoa para o arrependimento, multidões de pecados nossos são perdoados. Ei, corra, busque, se esforce, perca tempo, se sacrifique por pessoas que não têm, que a sociedade diz que não tem recuperação, mas que Deus olha e quer fazer uma grande obra na sua vida. Deus abençoe você.